Bom dia a todos, meu nome é Felipe Penaranda, eu sou responsável pela vertical de gestão de identidades e acessos na IBM para a América Latina. Então hoje, conforme vocês podem estar vendo, vamos estar abordando qual que é o impacto do processo aí de AM, gestão de identidades, aí na conformidade aí com a LGPD. Então, esse assunto, a lei foi sancionada em 2018, a partir desse ano, que efetivamente aí as multas começam a ser aplicadas, em relação aí a não conformidade aí com a lei, Então, a gente sabe aí que o processo de identidade e acesso tem aí um impacto muito grande, na conformidade. Então, vamos estar explorando isso, sob essas duas perspectivas que vocês estão vendo aí, ou esses dois pilares, conforme está sendo colocado aí, Um sobre a perspectiva, do controlador, dentro aí da nomenclatura da LGPD, o controlador aí, que tem aí uma série de controles, a serem colocados, para evitar aí o acesso indevido, o vazamento, o controlador barra processador, que é quem faz aí a custódia aí dos dados pessoais, E vamos olhar aí o outro, a outra perspectiva que a gente está chamando aqui do pilar de direitos, que é sob a perspectiva do titular de dados, O titular aí que agora, que é o verdadeiro, que é o verdadeiro dono dos dados, Então, como que ele vai poder exercer esse seu direito, dentro do contexto, de identidade e acesso, para poder estar, aí exercendo seus direitos, de opt-in, opt-out, de esqueça-me e assim por diante, Então a gente vai fazer aí eu vou fazer uma breve introdução aqui sob a perspectiva da plataforma, do processo de gestão de identidade e acessos, E aí essa apresentação ela vai estar dividida em duas partes, A primeira parte, a perspectiva do controlador, E depois vamos olhar a perspectiva aí do titular, do titular de dados, tá? Então, começando aqui com o pilar de controles, eu me vali aqui, até de uma consultoria, que já coloca as questões de AM, para a GDPR, que é a lei europeia onde a LGPD foi baseada, Então, a gente já começa a ver aqui, uma série de pontos, que a gente já estuda em gestão de identidades e acessos, E o impacto deles, a gente vai estar falando sobre a questão da LGPD, Então, a questão aí de segregação de funções, como que isso aparece, segregação de funções, a pessoa que tem acesso, um acesso A, não poder ter um acesso B, o monitoramento de sessões, como que eu vou estar monitorando, auditando, todas essas questões relacionadas a acesso a dados pessoais, A questão do menor privilégio, cada vez mais a gente fala sobre isso, você ter acesso somente àquilo que efetivamente você tem, a recertificação, recertificação de acessos, que ficou muito famoso, assim como segregação de funções, lá quando criaram a Sarbanes-Oxley, e agora se aplica aqui também, só com viés de dados pessoais, Gestão do acesso privilegiado, as questões de autenticação, como que aí eu posso estar colocando uma autenticação mais forte, acesso a dados pessoais, E o tradicional gestão do ciclo de vida desses acessos aí a dados pessoais, Então, isso na vertical aqui do controlador,
E aí a perspectiva, né, a perspectiva do titular de dados, né? E aí a gente até, né, traz aí o CIAM, ou Consumer IAM, né, que é algo que vai estar totalmente, né, essa área do IAM, que é o Consumer IAM, né, vai estar totalmente relacionada aí à perspectiva do titular de dados, né? Como que eu vou estar gerenciando todo esse consentimento, né, do titular, do que pode ser utilizado, né, daqueles dados, o que ele autoriza, o que ele não autoriza, né, como, né, centralizar todos esses dados que estão, né, esses dados pessoais que estão dispersos aí pelas aplicações, né, dentro dentro do controlador, né? E como eu vou ter toda essa governança, né? Como que vai ser o armazenamento dessa informação, né? A criptografia, né? Como que a pessoa vai ali gerenciar, né? O que a gente chama aí o seu próprio profile, né? O que ele está permitindo, o que ele não está, né? Então tudo isso, né? Por isso que aparece aí, né? O Consumer IAM, né? Que é uma área que vai estar totalmente relacionada aí com esse pilar de direitos, e a gente vai estar explorando mais isso aqui durante a apresentação, tá? Então, né, dentro desse contexto, né, a gente tem aí, né, os dados aí em aplicações, dados não estruturados, dados estruturados, né, enfim, né, os dados pessoais, né, eles estão aí dispersos aí nessas três, vamos chamar essas três categorias, né? Então, o que acontece, né? A camada de direitos, né, que seja em um portal, né, onde, como a gente colocou, né, onde o titular vai estar exercendo aí os seus direitos, né? E vamos ter a camada do controlador barra processador, que vai ter que, né, implementar uma série de controles para mitigar aí todos os riscos, seja ele aí de vazamento, né, ou de acesso indevido, né? Então é por aí que a gente vai trafegar aí durante toda aí a apresentação, né? Porque agora, o que acontece, né? Com a vinda aí da LGPD, né, e já há alguns anos quando surgiu a GDPR, né, veio essa nova questão aí, né, para a disciplina de AM, que era uma questão que até então a gente não estava muito acostumado, né? Tradicionalmente, né, a disciplina de gestão de identidades e acessos, você está falando, não, quem tem acesso a qual sistema, a qual aplicação, né? Como que é a questão de segregação de funções, recertificação da rede. Só que agora, com a vinda da LGPD, né, já tinha acontecido com a GDPR, não, você vai trazer uma pergunta a mais, né? Quem são as pessoas que têm acesso aos dados pessoais, né? Então, você está olhando, né, não somente para sistemas aplicativos, você está olhando para o dado em si, né? O dado que aquela pessoa tem acesso, né? Então, esse é o desafio que aparece, né? É o novo desafio que aparece aí para, né, os gestores responsáveis aí, né, pelas disciplinas de identidade e acesso, né? Então, né, como que fica aí os pilares, né? Como eu digo aqui, os três grandes pilares do IAM, né? Como aí o mercado chama, né? Então, esse primeiro pilar, né, que é autenticação e acesso, a gente tem o segundo pilar, né, o famoso governança de identidades, ou o IGA, né, a sigla IGA, né? E o terceiro pilar, né, que veio depois, aí no decorrer dos anos, né, que é a gestão de acesso, do acesso privilegiado, né, ou amplamente chamado aqui no Brasil, né, do cofre de senhas, né? Então a gente sabe que são as três grandes áreas, né, dentro do guarda-chuva do IAM, né? Então a gente vai estar discutindo o quê, né? Parte de autenticação e acesso, né, primordialmente relacionado aqui com o pilar de direitos, que a gente falou, né? Enquanto as outras duas áreas, né, o IGA e o PAN,
vão estar no pilar de controle, né? Então é por aí que a gente vai estar né, passando aqui a nossa apresentação, né? Como que isso vai estar. E aqui eu vou trazer também para vocês, né, a 29151, né? Como vocês veem aí, desde o final do ano passado, né? A ABNT, né, muitas vezes isso não é amplamente conhecido pelo mercado, né? O pessoal acaba conhecendo mais as normas aí da família 27.000, né? 27.001, 27.002, né? Então é interessante, né? O pessoal saiba aí que a gente já tem, né, uma norma brasileira, né, que foi adotada e localizada pela ABNT, né? E aí a gente vai estar também fazendo aí um cross, né, com a norma, com a 29151, né, que trata aí da proteção, né, especificamente de dados pessoais, né? Acho que é também um elemento muito importante para que os gestores aí possam estar endereçando aí esses novos desafios aí da LGPD. Ok? Então, aqui só para a gente conhecer um pouco, né, da família a ISO, né, aí a mãe, que é a família ISO 27000, né, então a gente tem aí a 29000, que trata aí de privacidade, né, e a 29151 aí, né, que seria mais ou menos o espelho aí da 27002, só que aí para tratamento de dados pessoais, tá? Muito bem. Então vamos começar aqui pela primeira parte, né? Como eu falei, a gente tem duas partes, essa que é a primeira parte, que é o pilar de controle, e depois a gente termina com o pilar de direitos, certo? Então, no pilar de controles, como eu falei, né, a gente começa aí com o IGA, né? O famoso IGA, a governança de identidades, né? Que trata aí de todos esses aspectos, né? A gestão do ciclo de vida das identidades, workflow de concessão de acesso, toda a parte, né, de segregação de funções, que a gente vai falar, tá aqui também, né, toda a parte de recertificação dos acessos, né, então todos os aspectos aí bem voltados aí para a área de, né, para a área de negócio está, por isso que o nome, né, hoje é governança de identidades, não só gestão de identidade, né, para a área de negócio estar envolvida aqui em todo esse processo, né? Então, aqui que a gente vai, né, do ponto de vista de controlador, que a gente vai tentar fazer com que agora, né, o controlador consiga responder, né? Quem tem acesso, né, a esses dados pessoais e por que ele tem acesso, né? Então, o IGA vai fazer esse papel, né? Então, aqui, né, a importância da gente estar automatizando, né, as questões de compliance, né? Então, isso já se fala há muitos anos, né? O LGPD é mais, né, uma norma, aí, no caso, uma lei, né, que a gente vai ter que estar em conformidade, né? Então, a importância de você conseguir automatizar esses processos aí de compliance, né? Que existe aí um desafio muito grande, né? Desafios até tradicionais, né? Né, um acesso inapropriado, falta de automação, contas órfãos, aí tudo isso vai ter aí um impacto em cima aí da LGPD, tá? Então, né, aqui, olha, alguns três exemplos, né, de ciclo de vida, né, como eu gerenciar ali quem realmente, né, pode ter aí acesso a dados pessoais, né, a recertificação do acesso, né, a pessoa que hoje tem acesso aos dados pessoais, né, amanhã ela pode não ter mais, né, e a área de negócio, né, que é responsável em estar abordando isso, né, mas para a área de negócio fazer isso, né, é claro que ele tem que ter uma plataforma, né, uma interface de negócio, né, e não uma interface de TI que ele não sabe o que fazer ali. E a mesma questão com a segregação de funções, né. Muito bem, então aqui, olha, a gente se vale aqui, olha, já de algumas colocações da 29151, né? Eu tentei até destacar alguns pontos, aí sempre aparece o DP maiúsculo, né? Que são dados pessoais, é dessa forma que aparece na norma, né? Então, né, olha, vê que, né, restringe o acesso ao número mínimo necessário, né? Que é o least privilege que a gente viu
lá no início, né? Ó, métodos robustos de autenticação, né? Cada vez mais, né? E a LGPD, né, ajuda a empurrar isso, né? Se fala, né, numa autenticação forte, né? Autenticação de múltiplos fatores, né? E a gente vê que, né, o acesso, por exemplo, dados, né, dados sensíveis, por exemplo, aqui dados de saúde, né, que se coloque aqui métodos robustos. Então, vê como que a 29151 já fala disso tudo, né? Que mais? Né, ó, segregação de funções, né, em cima aí do tratamento aí de dados pessoais, né? Olha que interessante quando ele fala aqui, né, nesse segundo parágrafo, né, olha, a pessoa que tem acesso aos dados pessoais, né, não tenha, seja segregado de quem tem acesso aos logs desses acessos, né? Porque é claro, se alguém quer aí, por exemplo, cometer uma fraude, né, e tem lá o acesso aos dados pessoais, e esse cara também vai ter acesso à trilha de auditoria, tem um problema aí, né? Então veja a importância de segregar esse tipo de acesso. Né? Então, ela fala aí, né, inclusive, de outros tipos aí de segregação de acesso que são importantes aí quando na tratativa aqui né, de dados pessoais. Tá? Então, né, a plataforma de IGA, né, não importa qual, né, a gente tem N plataformas de IGA aí no mercado, né, o desafio agora é esse, né, eu consegui olhar para dados estruturados, dados não estruturados e aplicações, né? Então, não somente agora aplicações e sistemas, e eu poder responder aquela pergunta inicial, né? Aquela pergunta de $1 milhão, né? Quem tem acesso, né, aqui dentro da organização aos dados pessoais, né? Então, aqui eu vou dar só uma visão, né? Exemplos aqui, por exemplo, até de telas aí de plataformas, por exemplo, aqui um gestor de uma área de negócio, né? Ele poder ter essa visão que eu estou destacando aqui para vocês, totalmente voltada para a LGPD, né? E uma visão totalmente de negócio, onde eu coloco ali, né, em azul, vendo um risco alto, um risco baixo, risco médio, de acordo com os dados pessoais, se é dados sensíveis, né, conforme a LGPD, então, posso ter um maior risco, né, dados não sensíveis, um menor risco, né, e, por exemplo, um gestor da área de negócio ter esse tipo de visualização, né, uma visão bem voltada para negócio. Né. Aqui, por exemplo, já é uma visão de uma pessoa de gestão de riscos, né, por exemplo, riscos corporativos, né, da empresa, né? Então, aí ele está vendo, por exemplo, aqui estaria vendo todas as áreas de negócio, né? E os riscos aqui, né? Consolidados nessa visão que eu estou destacando aí dentro desse círculo vermelho, né? Então, é isso que uma plataforma, né, de governança de identidades, né? Pode agregar aí, né? Na gestão de conformidade. Né? Então, aqui, por exemplo, né, campanhas, né, nesse exemplo, campanhas de recertificação de acesso. Então, agora você desenha uma campanha de recertificação de acesso, você desenha ela totalmente voltada o quê? Para a LGPD. Né? Você cria ali uma campanha de recertificação de acesso voltada para a LGPD. Né? Então, começa ali, nesse exemplo aqui, você, por exemplo, você ter aí todos os usuários, né? E até ali, por exemplo, bandeirinhas vermelhas, bandeirinhas amarelas, né? Então, quer dizer, são pessoas que têm acesso, né? Como é uma campanha voltada para a LGPD, você tem ali pessoas, né, que têm acesso a dados pessoais, né, e ali coloca o nível de risco, né, de acordo com a bandeirinha. E aí a área de negócio vai recertificar se aquela pessoa continua tendo acesso ou não, né. Então aqui, né, um outro exemplo, você ter a visão de risco por usuário, né, por exemplo, dessa lista de usuários que eu mostrei para vocês, né, você consegue ali ter uma visão de negócio, né, totalmente de negócio. Olha, essa pessoa, ela, né, tem acesso aqui, né, a informações médicas, olha, tem acesso aqui a informações de CPF, enfim, né, então você consegue, né, também com uma visão totalmente de negócio, né, ver o que tipo de informação que aquela pessoa
tem acesso e por que ela está com aquela bandeirinha vermelha, por exemplo, né? Então, essa visão, né, de negócio é interessante, né? E aí, né, conforme eu havia colocado, né, você consegue trazer, né, numa única visão, né, tanto aí dados estruturados, dados não estruturados, né, e quais são aí as aplicações, né? Então, você, né, numa única visão aqui, você consegue trazer tudo isso, né? Uma visão aí de ponta a ponta, né? O que aquela pessoa tem acesso, né, de uma forma ampla, né, em relação aí aos dados pessoais. Ok? Então, aqui isso, né, só para, enfim, tentar descer um pouco o nível, né, como que isso é possível, né? Então, isso passa a ser possível quando essas plataformas, né, conseguem, né, fazer o que a gente até chamava tradicionalmente, ou chama ainda, né, que é o business transformation, né? Como que eu, né, abstraio toda essa visão de TI, né, e consigo dar uma visão de negócio, né? Então, essas plataformas começam a te dar, né, essa facilidade de abstração, né, de você poder colocar aí uma visão de negócio para os gestores que estarão interagindo com esse tipo de plataforma, tá? Né? Então, aí aqui, só para a gente já fechar essa primeira parte, né, a gente falou aí do IGA, né, e aqui também está a questão da gestão do acesso privilegiado, né? A governança de identidade, ela tradicional, ela está olhando para todos os funcionários da empresa, toda a área, né, as áreas de negócio, né? Mas quem, né, está em AML, a gente sabe que tem toda uma área específica que é o acesso privilegiado, né? Que são administradores de TI, né, aí, DBAs, né, e outros tipos de acesso privilegiado. Então, vocês veem que lá a norma 29151 também, né, tem uma seção específica para tratar disso, né? Como que você vai fazer aí a tratativa desse acesso privilegiado para até, né, evitar abuso de privilégio, né? Porque, né, você tradicionalmente são aí usuários, né, pessoas que têm acesso a essas contas têm aí um acesso amplo, né, aos ambientes de TI, né? Então aqui, né? E aí aqui que entra, né, aquela disciplina lá que né, o PAN que a gente mostrou lá no início, né? Essas plataformas de PAN, tanto para seres humanos, que é o foco nosso aqui, né? E cada vez mais até para contas que não são de seres humanos e têm acesso privilegiado também, né? Então é importantíssimo, né? E a gente vê o mercado se mexendo em relação a isso, né? Você ter, né, essa plataforma também, né, para endereçar os desafios relacionados a contas, né, a contas privilegiadas, né? Então, enfim, né, a gente fala muito, né, que é essa dupla, né, governança de identidades e gestão de acesso privilegiado, né? Então, para a gente fechar aí essa primeira parte, né? Onde são mantidos os dados pessoais, né? Você fazer esse discovery, né? E quem tem acesso, né? E qual é o risco, né? Então, a partir daí você está identificando, né, esse conteúdo sensível, né? E aí você né? Tudo você passa, né, a ter aí um viés de negócio, né? Vai pedir o acesso, ele já sabe que ali é um acesso com impacto na LGPD, vai fazer uma recertificação voltada para a LGPD, a segregação de funções é em função da LGPD, né? Então, isso dá, né, uma visão bem interessante aí, né, para a área de negócio, né? Não só para a TI, mas o próprio time, a área de negócio, né? Seja a área de riscos, de compliance, os times de auditoria, né? Todo mundo ali, né, acessa uma única plataforma, né, e você passa a ter aí uma linguagem única, né, entre todas essas áreas, ok? Muito bem, gente. Então, para a gente fechar aqui a nossa apresentação, né, o pilar de direitos, né, enquanto a gente estava aí do lado do controlador, né, / processador, né, como chama a LGPD, agora a gente vê como que o IAM, né, o impacto que ele tem no pilar de direitos, né? Então aqui a gente vai estar falando muito da questão mais, né,
privacidade, consentimento, tudo isso aí do lado do titular, né? E aqui a gente vê os desafios, né? A gente coloca aqui a problemática, né, entre a área de riscos, né, que está preocupado aí com as leis de privacidade, o time de desenvolvimento que, né, não conhecem, não são especialistas em privacidade, não conhecem as leis, estão preocupados em colocar ali, né, a aplicação em produção, né, né, dentro aí dos requerimentos de negócio, né, e a linha de negócio que está, né, preocupada aí com o business, né? Então, né, áreas que acabam, né, criando um problema, né? E ali do lado está o titular de dados que cada vez mais vai pressionar aí a empresa, o controlador, né? Então a ideia aqui, né? E aí a gente volta lá que eu tinha falado no início do consumer IAM, né? Que ele vai ter um papel fundamental aqui, né? Também, né? Você colocar aí, né? Uma plataforma única, né, de gestão de privacidade, de consentimento, né, para todas essas áreas aí, para que todo mundo fale aí uma única, né, uma única linguagem, tá? Então essa que é a proposta aqui, né? Então, olha lá, a 29151 fala, né, da parte de consentimento, né? Consentimento talvez algo mais, o que é mais discutido aí na LGPD, né? E você, né, como que as organizações vão prover para os titulares, né, que eles exerçam isso de uma forma transparente, né, de uma forma fácil, né, eles poderem gerenciar todo, né, esse ciclo de vida aí de consentimento, né? Então aí, né, que entra nessa uma plataforma de consumer IAM, né, como aqui estou dando alguns exemplos, conforme eu fiz na parte lá do controlador, né, de você poder ter isso tudo centralizado, né? Você ter aí o próprio, né, o EULA lá, a política de privacidade atualizada, né, onde todas as aplicações possam estar, né, interagindo com essa única plataforma aqui de gestão, né, de consentimento e privacidade, né? Então aqui um exemplo, né, dessa aplicação agora, né, a plataforma de consumer IAM, né, que já vem discutindo há muitos anos, ela agora também passará a tratar essa parte de consentimento e privacidade, ela ser ali, né, conforme o decision point, né, quais os atributos que tem que ser armazenado, né, o que a aplicação tem que consultar, né, e na verdade você acaba tirando tudo isso da aplicação, né, tirando isso do desenvolvedor, né, e ele acaba, né, via aí APIs, né, consultando ou armazenando tudo isso numa única plataforma onde estão ali todas as políticas, né, as licenças, né, a política de privacidade, os propósitos, né? Então aqui, né, por exemplo, né, nesse caso, você vê, a aplicação ela vai lá e recupera, né, qual que é a informação, por exemplo, mais atualizada da política de privacidade e apresenta isso para o titular, né, para que o titular lá ele aceite, né, ou não, ou que ele, né, altere ali os atributos, né, e tudo isso fica numa única, aí dentro de uma única plataforma, né. Então aqui, né, aí uma vez que o usuário, aqui estou fazendo a sequência aqui, 1, 2, 3, né, ele atualizou lá o consentimento dele, né, atualizou o profile dele, por exemplo, né, que ele está aí nessa loja aí comprando, né, tudo isso fique armazenado, né, nessa plataforma aí, né, que é o Consumer IAM, que agora, né, passa a tratar também essas questões aí de consentimento né, e privacidade, né, dentro de uma plataforma única, tá? Então, né, enfim, gente, então só para fechar aqui, né, um último slide, né, só para colocar como a IBM sempre atuou, né, já aí foi uma das pioneiras em IAM aqui no Brasil, né, então só para fazer o cross aqui, né, tanto com o pilar de direitos como o pilar de controle, né, a IBM acaba tendo aí soluções já há vários anos atuando aí nesses mercados aí, né,
e podendo prover, né, uma plataforma integral, não só do ponto de vista aí, né, do controlador, né, mas também para toda essa parte de consentimento e privacidade dentro de uma plataforma aí de consumer IAM, tá ok? Né? Inclusive, a gente tem tido aí, né, um bom reconhecimento do mercado, né, como, por exemplo, esse aqui, que fala só de plataforma de consumer IAM, e a IBM aparecendo aqui como líder, tá ok? Então, aqui eu encerro a minha apresentação e agradeço aí, né, o interesse de vocês, né, sobre esse assunto, e espero ter contribuído aí um pouco em relação aí, né, esse cross aí entre a LGPD, né, e o processo de gestão de identidades e acesso. Muito obrigado a todos.